Bom dia! Começando o resumo do livro de João, que é o quarto evangelho, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto evangelho. Nós vamos fazer um resumo, porque os capítulos desse livro eles são longos. E no primeiro capítulo nós vamos ver João, o apóstolo João, que escreveu, né, esse evangelho, falando sobre a divindade de Jesus Cristo. E depois também ele descreve aqui o ministério de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio antes batizando no nome do Pai, né, do Filho e do Espírito Santo, como nós fomos também batizados. Amém? E nós vemos aqui descrito nesse livro de João, logo nesse capítulo primeiro, né? O ministério de João Batista. E Jesus, ele é batizado. E aqui nós vamos ver que ele fala sobre os primeiros discípulos de Jesus. Então, aqui fala assim, olha, tem alguns tópicos. A palavra se tornou carne. João Batista nega ser ele o Cristo, quando foram perguntar a ele, os judeus, né? Os fariseus, eles foram até João perguntar quem ele era e por que ele estava batizando, né? E nós vamos ver aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, sendo descrito aqui, e vemos também Jesus escolhendo os seus primeiros discípulos, e Jesus chama Felipe e Natanael. Então nós vamos ver aqui fatos descritos sobre o Cristo pré-encarnado, né? Com relação ao Pai, João fala sobre a eternidade de Jesus, que é declarada no capítulo 1, versículo 1 e 2, que eu quero ler. Ele diz assim, olha, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus era Deus. Ele era Deus, ele é Deus. E ele é a palavra escrita. Por isso eu costumo dizer, amados, que a Bíblia, este livro, ele é o próprio Jesus Cristo. É a palavra escrita, que deve estar escrita, sabe aonde? Nas tábuas de carne do nosso coração. E ele fala assim no verso 2, ele estava com Deus no princípio. Quer dizer, na criação, no princípio do mundo, no princípio de todas as coisas, quando elas foram criadas, elas foram feitas por intermédio do próprio Jesus, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui diz assim no verso 2, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. Então, nós vemos aqui fatos escritos sobre o Cristo, sobre Jesus pré-encarnado, do verso 1 até o verso 5. A palavra nos ensina aqui sobre a eternidade de Jesus Cristo. Está sendo declarado aqui a relação de Jesus com o Pai. Ele já existia no princípio. Fala sobre a divindade de Jesus, que é declarada que ele é Deus, afirmativamente, ele é Deus. E com relação ao mundo, a Bíblia fala que ele é o único criador. Não existe nada que ele não tenha criado, porque ele é a luz e a vida. E a Bíblia fala que a sua vida fornece luz a todos os homens. E as trevas não podem apagá-la. Ainda nas trevas, o Senhor Jesus é luz, amém? E fala também sobre fatos, sobre o próprio Jesus encarnado entre os homens, que é um milagre, né? Fala da sua missão. Então aqui ele fala que Deus tornou-se homem, esse Deus Jesus tornou-se homem e viveu na terra entre os homens, entre nós. Fala sobre a missão dele. Qual foi a missão de Jesus quando o Pai o enviou? Ele veio para salvar os pecadores. E o texto da palavra, né, estudando, nós vamos ver que muitos o rejeitaram. O mundo e até mesmo as pessoas do seu próprio convívio, do seu próprio país, não o aceitaram, não o entenderam. E alguns o receberam. E a Bíblia fala que aqueles que o receberam, que está no capítulo 12 e 13, fala assim, aqueles que creram nele tornaram-se filhos
de Deus. Eu vou ler o 11, o 12 e o 13. Olha, fala assim: veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, é muito claro aqui que aquele que recebe Jesus nasce de novo, né? Tornam-se filhos de Deus. Quanto aos homens, ele fala aqui de João Batista. João Batista, ele foi o fiel precursor de Jesus. E ele fala, o apóstolo João, ele descreve aqui que João, ele foi interrogado pela multidão e pelos próprios fariseus, né? Vendo João Batista batizar com água, eles foram até João Batista e perguntaram a João: Cristo é maior do que João ou Moisés? Uma pergunta que eles fizeram. Aí João Batista responde a eles. Ele fala assim aos fariseus que foram enviados para interrogá-lo. Ele diz que ele não é o Messias, que ele não é Elias. E ele fala que ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor, né? Aí nós vamos ver aqui o apóstolo João descrevendo João Batista e Cristo. João Batista, ele apresenta Jesus Cristo como o Salvador. E ele próprio batiza o Salvador, porque nós, pela palavra, nós vemos que Jesus, do verso 32 ao 34, nós vamos ver aqui, que eu quero até ler, ele fala assim, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí João fala assim, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, você quer ser batizado com o Espírito Santo, caso você ainda não tenha sido, é Jesus quem batiza, está bem claro aqui, né? Quero ler de novo, para ficar gravado no seu coração. Ele fala assim, olha, João Batista, ele teve uma revelação de Deus. Ele disse assim, falando que ele não teria reconhecido Jesus, se aquele que me enviou para batizar com água, ele foi enviado por Deus para batizar com água, ele fala, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me revelado, né? Aquele que sobre quem você, João, vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí ele diz assim, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então aqui nós vemos João Batista apresentando Jesus como Salvador, e quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus, e ele fala que ele batizou Jesus. E nós conhecemos o texto, né? Quando João batiza Jesus e Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus, né? E permanece com ele. Todas as obras que Jesus Cristo fez na terra foi através da pessoa do Espírito Santo que estava em Jesus. Então, nós vamos também ver aqui, nesse capítulo 1, os primeiros 5 seguidores de Jesus Cristo, os primeiros discípulos. André e João, né? Que é o próprio apóstolo, Pedro, Felipe e Natanael. É maravilhoso demais, meus irmãos, que você e eu possamos estudar esse capítulo 1 de João. Nós vamos ver aqui a palavra de Deus, que se tornou carne, que veio habitar entre os homens, e que é essa palavra escrita que você e eu lemos, a Bíblia, o conteúdo desta palavra, a essência desta palavra é o próprio Jesus Cristo de Nazaré, palavra escrita. E nós temos que agradecer, porque nós temos recebido a Jesus, né? E ele tem nos dado também autoridade, né? De nós nos tornarmos
filhos de Deus, porque nós cremos no nome dele, porque nós o recebemos como o nosso único Senhor e Salvador. Amém? Se você assim crê, declarei: obrigada, Jesus, porque eu o recebi e eu o tenho como meu único Senhor e Salvador. E o Senhor me deu, né, essa autoridade de me tornar filho de Deus, porque eu criei, porque eu creio no teu nome. Amém? Fique com o capítulo 1 de João. Estude. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer as obras do Espírito Santo? Quer conhecer quem foi, quem foi Jesus quando esteve aqui entre os homens? Filho de Deus, homem. Jesus, Filho de Deus, homem na terra. Amém? Estude comigo o capítulo 1 por enquanto, mas nós vamos estudar o livro de João, que tem 21 capítulos. Fique com a palavra de Deus. Fique com Jesus no seu coração. Amém? Um beijo.